Olá, esse aqui é mais um Papo Ahimsa e hoje a gente está aqui com o Fernando Belato, criador da ADGI. Obrigadão, irmão, por ter recebido a gente aí. Poxa, obrigado vocês também pelo convite. Estou contente aqui de conversar um pouco com vocês. Uma honra pra gente. Conta pra gente o que é o ADGI, como que surgiu, como é que foi a ideia. O DGI, o nome, né, é uma sigla que quer dizer O Despertar do Guerreiro Interno, né? Por isso o DGI. Ele surgiu depois de um momento difícil que eu passei, de uma síndrome do pânico, de uma depressão que eu passei, que me levou a buscar o autoconhecimento. Então isso aí foi mais ou menos em 2005. Aí eu comecei uma busca assim profunda de autoconhecimento. De 2006 para 2007 foi quando eu conheci o Prembaba. Comecei a mergulhar no caminho do autoconhecimento. E nesse momento eu estava afastado das artes marciais, que é uma prática que eu faço desde criança. Então, desde os 14 anos que eu treino jiu-jitsu, né, que eu faço essa luta, né? Você é faixa preta de jiu-jitsu Sou hoje, faixa né? preta de jiu-jitsu. Qual academia? Eu sou da Gracie São Paulo. Ah, legal. Eu fui aluno do Ryan Gracie. E então é interessante, muitas pessoas falam, nossa, né, você foi aluno do Ryan, né? Buscando esse autodesenvolvimento. E é tão interessante porque, assim, eu honro demais, assim, a escola Gracie, tudo que eu aprendi, por mais de ter sido... E é, né, uma família muito voltada para o desenvolvimento, até desenvolver o Vale Tudo, essa forma de luta. Mas eu sou muito grato por toda a parte técnica, né? Toda a parte mesmo do jiu-jitsu, da filosofia, né? Hoje em dia até às vezes me perguntam sobre essa questão do MMA, né? Eu acho que é outra história, realmente não tem a ver com a arte marcial. A arte marcial é um caminho, é uma filosofia. Né? Então não tem a ver realmente com esse estudo do MMA que hoje em dia cresce bastante, que eu acredito que tem a ver com violência, né? E que não tem a ver com a filosofia da arte marcial. Então acredito que em algum momento nós vamos falar sobre a Ahimsa, eu posso falar um pouquinho mais disso, né? Mas eu não posso negar que é uma raiz de onde eu vim, esse berço da arte marcial. E eu aprendo a honrar também isso, nessa parte técnica e até mesmo da defesa pessoal da arte marcial, né? A arte marcial tem uma coisa muito mental, na verdade, né? Jiu-jitsu, principalmente, né? Não principalmente não, mas eu acho que todas elas, né? Sim, é a parte técnica, né? A parte que os japoneses chamam do jitsu, né? Que é a parte da técnica. Então, essa técnica, ela é muito importante no desenvolvimento de uma arte marcial. Só que hoje em dia, as lutas de campo, enfim, as guerras e tudo mais, elas não fazem mais parte de um dia a dia como era antigamente, onde tinha colonização, as partes onde tinham os guerreiros com arco e flecha, cavalos e tudo mais. Hoje em dia não é mais assim que funciona. Então a arte marcial ela também precisava aí de um update aí, né? Então eu acredito que a arte marcial hoje ela faz muito sentido internamente. Então para a gente aprender a lidar com a nossa guerra interna, né? Então eu que sou um estudioso assim também da cultura hinduísta. Então, quando eu pego o Bhagavad Gita, por exemplo, e vejo Krishna falando com Arjuna sobre a batalha, Arjuna era um guerreiro, né? E eu vejo que o Bhagavad Gita ele ensina muito para a gente sobre a nossa guerra interna. Então, eu acredito que as mesmas qualidades que os guerreiros antigamente tinham no campo de batalha, que eles precisavam ter firmeza, coragem para encarar, né? Hoje em dia a gente precisa lidar também com os nossos desafios interiores, que são, então, nossos sentimentos inferiores, como, por exemplo, um ciúmes, uma inveja. Como lidar com isso? Como encarar isso? Como encarar os nossos próprios medos, né? Não, então... Legal você mencionar o Bhagavad Gita, né? Porque ele em muitos momentos parece uma metáfora para a batalha interna, né? Eu acredito que é perfeito, assim, é muito interessante, porque o externo, ele é o interno e o interno é o externo. Eu acredito que é um espelho, né? Então, é exatamente isso, né? Você vai pegando os ensinamentos de Krishna para Arjuna, mesmo ali sendo no campo de batalha externo, onde os Kauravas representam ali os vícios, tal, e os Pandavas as virtudes, é o que se passa dentro da gente, né? Uma batalha entre vícios e virtudes. E todos os ensinamentos de Krishna para Arjuna são divinos e servem para o nosso, né? Nosso autodesenvolvimento, para a nossa expansão de consciência, né? A palavra que me veio à cabeça enquanto você está falando é equanimidade, né? O interno é a mesma coisa do externo. Isso, eu acho que equanimizar o interno com o externo é chegar a essa equanimidade, né? Que o yoga tanto fala, né? Que a cultura hinduísta tanto fala.
Eu sinto que, né, quem sabe, o maior ensino da arte marcial é esse mesmo, de equanimidade mental, né? Que é estar no desafio sem ser tomado por ele. E sem ser tomado por ele não significa ser indiferente a ele. Então, por exemplo, acontece alguma situação aqui agora, então essa situação vai me gerar quem sabe, uma emoção. E se eu não estiver presente, essa emoção ela vai me trazer uma reatividade. É uma ação inconsciente, né? Que é essa reatividade. Eu reajo à situação. E essa reação ela é muito impulsiva. E esse impulso ele vem de um lugar de proteção. E eu acabo muitas vezes passando por cima do outro, não tendo empatia, machucando o outro, machucando a natureza, machucando a vida, para uma autoproteção. Então, eu acredito que o Karma Yoga, essa ação consciente, ela vem muito de uma forma onde precisamos estar presentes e autorresponsáveis em cada ação nossa. Porque a cada momento eu estou plantando aquilo que eu vou colher também. Sim. Então, se eu quero paz para minha vida, eu preciso plantar paz, eu preciso plantar amor, eu preciso... se eu quero colher isso. Né? Então, a situação vem, manter a equanimidade mental, a presença, sustentar uma maturidade emocional para lidar com aquela situação conectado com o meu coração, com o amor, com a consciência. Né? Ixi, eu tô vendo aqui que a gente ficaria dias aqui. Mas antes da gente avançar, eu queria falar um pouco mais do ADGI para o pessoal entender, falar um pouquinho mais das técnicas que você compilou, que você trouxe para alcançar esse lugar. E a gente realmente, eu falo por mim, eu participei ontem pela primeira vez, sou um iniciante de ODGI, eu tenho um tempo já que eu fico só namorando, assim, e tive a oportunidade. E eu percebi realmente que eu cheguei em um lugar dentro de mim que precisava de atenção, digamos assim, sabe? E eu tô praticando, eu tô colocando em prática várias outras ferramentas de meditação, de yoga, né, principalmente. E eu percebi que a prática do ODGI me trouxe para um lugar que as outras práticas não estavam me trazendo, provavelmente por culpa minha, digamos, mas eu queria que você falasse mais dessas técnicas, Sim. Então, como eu estava falando logo no início, quando eu era das artes marciais, né? Quando eu conheci o Prem Baba, que eu estava naquele momento de síndrome de pânico e depressão, eu fui voltando pouco a pouco para as artes marciais, porque eu percebi que as artes marciais tinham ferramentas que poderiam me ajudar a encontrar o meu centro interno, essa equanimidade mental que nós estamos falando. Porque nesse momento eu fiquei parado, né, das artes marciais. Aí eu fui voltando e estudando algumas artes marciais, como Karatê, Kung Fu, Aikido, Tai Chi, Qigong, mas não para me profissionalizar em uma arte marcial ou outra, e sim para pegar ferramentas delas para ajudar a montar um método que pudesse ajudar as pessoas na batalha interna delas, né? Então, eu cheguei em 6 pilares, né, que fazem o método do ODGI acontecer. O primeiro pilar é a concentração, que eu chamo, é mais concentração que eu chamo de meditação, porque a concentração é esse primeiro treino de concentrar a nossa atenção. É isso que vai fortalecendo a nossa presença. Aí tem a ancestralidade, a nossa honra aos ancestrais, ao nosso passado, né, e curando esse passado. O autoconhecimento, que eu chamo da arte da guerra interna, compreender um pouco mais do que se passa dentro da gente. As éticas e virtudes, o corpo físico e a intuição. Então, esses 6 pilares formam o DGI. E na parte do corpo físico, que é o que a gente vivencia ali, ele é dividido em movimentos energéticos, que trabalha muito com a nossa energia vital, e posturas de poder. Né? São posturas que só de a gente ficar nelas, a gente já sente um empoderamento, muitas vezes uma lembrança de alguma força nossa, uma conexão com uma honra, com uma reverência, com virtudes belas aí do caminho do guerreiro que acabam tocando o nosso interior, né? Então, movimentos de energia, posturas de poder e a música, que também faz parte do método, que cada set list, né, da prática, ele é escolhido dedo a dedo ali, as músicas, tal, né? As músicas são escolhidas de forma bem presentes para poder levar a gente para um determinado lugar também, né? Então, músicas mais femininas, músicas mais masculinas, também sempre focando esse equilíbrio do masculino e do feminino, né? Eu acho fantástico quando você conta a história. Me remete muito à sua busca pelo Dharma, pelo seu Dharma, né? Pelo seu propósito. E a gente percebe que você tá no seu propósito.
e a gente estava falando do MMA agora, por exemplo, é muito interessante como a gente pode usar a mesma ferramenta para se colocar no lugar do amor, do canal de amor, como a gente pode usar a mesma ferramenta para a violência, né? Exatamente. Isso foi muito, isso que eu acho fantástico na sua história, porque você usou uma ferramenta que em geral a gente entende como ferramentas de violência por causa de condicionamentos nossos, por causa de ignorância nossa mesmo, de ignorância sobre o que são as artes marciais. Né? E você usando essa ferramenta para ser um canal de amor, isso é muito legal. Isso vai caminhando junto com a cura das nossas próprias dores internas, né? Porque eu acredito que tudo que a gente faz, pode ser dentro de uma empresa, pode ser, enfim, né? Você tem ali um lugar de destaque, um certo poder na mão. Se eu não sou curado com a minha dor, eu vou usar aquilo ali para fazer maldade com o outro, né? Para violência, mesmo que seja uma violência verbal, uma indiferença, alguma coisa, acaba sendo um tipo de violência, né? Então, esse caminho para o Dharma, ou mesmo utilizar as ferramentas que temos à nossa disposição de uma forma saudável, tem a ver com a cura da nossa dor interna, né? Então, eu vou fazendo arte marcial e, ao mesmo tempo, eu vou curando a minha ferida interna, né? Aí, curando meu ego, minhas dores e tudo mais, eu vou utilizando o lado bom dela, né? Que vai dando força, que vai dando poder. Porque não tem nada de errado com o poder, não tem nada de errado com a força, não tem nada de errado com essas coisas. Sim. São de nosso direito, nosso poder pessoal, né? O que acontece é o que a gente faz com aquilo, né? É até interessante, né? Porque dentro da cultura samuraica, tem a ver que eles só desembanhavam uma espada se fosse necessário. Não tem essa coisa de tirar a espada para apavorar o outro, para mostrar poder, né? Exatamente. Poder pelo poder, né? Isso é um simbolismo muito interessante, sabe? Porque mesmo no Bhagavad Gita, como estávamos falando, Krishna encorajou Arjuna para lutar. Ele não falou, não luta que isso é violento. Não, ele falou, luta, você é um guerreiro, você é um kshatriya, meu, você tem que lutar, né? Levanta-te com determinação e luta, porque era a ação correta. Sim. Era a ação correta do guerreiro, do Arjuna. Tava na verdade, né? Tava na verdade, tava no Dharma. Né? Então, olha como é interessante, né? Então, não tem certo e errado, né? O que tem é você estar realmente na ação correta daquele momento. Eu repito muito uma frase do Osho, né? Não existe certo e errado, existem atos conscientes e atos inconscientes. Lindo isso. Lindo legal. isso que ele Perfeito, fala. Porque é isso. Assim, você, por exemplo, você está usando conceitos, um vocabulário, guerreiro, guerra, né? Espada, o guerreiro, poder, que são, de novo, né? São vocabulários que que a nossa mente condicionada já entende como uma coisa de violência. É verdade. Mas você está usando esse vocabulário como, assim, como um empoderamento de quem a gente é, e não do empoderamento do ego, né? Perfeito. É bem legal isso. Por isso que o nome é até o despertar do guerreiro interno, porque esse guerreiro interno, eu acredito que somos nós mesmos, é a nossa essência, né? Sim, então nós vamos treinar para empoderar você, não o ego, né? Empoderar aquilo que você é, realmente. E se a gente desembainha a espada pro amor, né? Para cortar o mal, para cortar o que não é amor, né? Vamos fazer, né? Vamos fazer, exatamente. O que você falou, né? Tem papo aqui, dá para conversar um monte, né? Mas assim, eu sinto que esse é um papo, é um assunto muito interessante, porque a gente tem que tomar muito cuidado em não confundir, né, a nossa força com violência. Então, até mesmo quando caminhamos para o caminho espiritual, que tende a falar de amor e tudo mais, tomar cuidado para isso não vetar o nosso poder, porque não tem nada de errado com o nosso poder, né? Se tem uma coisa que é de errado, é a forma distorcida de uso de poder, é um abuso de poder. Por quê? Porque está machucado, né? Exato. Então, se eu ainda não curei minha dor, então eu vou usar aquele poder que eu tenho para me sobrepor sobre o outro, né? Para sublimar o poder do outro, enfim, coisa assim, né? Então, por isso que é tão importante nas artes marciais, que eu falo muito hoje em dia, que é desenvolver um treinamento, mas com o autoconhecimento junto. Eu acredito que o autoconhecimento, ele é imprescindível para quem quer caminhar nesse autodesenvolvimento, né? Para que as nossas ações sejam atos conscientes, né? Atos de amor. Perfeito. Não, assim, eu dou um exemplo de pessoas de ahimsa, de não violência, que passaram por aqui, são sempre pessoas muito firmes. Apesar de estarem falando de não violência, de amor radical às vezes, né? Jesus Cristo foi torturado, assassinado porque estava falando de amor e pediu perdão, né, para aquelas pessoas que estavam ali. Eles não sabem o que fazem, né? Gandhi, Martin Luther King, chega para eles e fala, olha, eu queria que você parasse o que você está fazendo, por favor. Fala, desculpa, mas não vou parar. Né? Eles estavam
eles tinham uma firmeza muito grande, né? E aí a gente entra na questão do Ahimsa, né? Da não violência. Tem tudo a ver, eu entendo que para estar no Ahimsa, para estar na não violência, tem tudo a ver com firmeza espiritual mesmo, né? E aí, usando o seu vocabulário, que eu acho fantástico, estar conectado com o guerreiro que a gente é, para a gente ir para a guerra do amor, né? A Pra guerra da do não amor, violência. exatamente. E é interessante, sabe como isso se dá na prática? Então, vamos supor, por exemplo, aconteceu alguma coisa aqui que eu tô com ciúme, sei lá. E aí, a gente tende, de uma forma geral, né, falando de uma forma geral, a não querer assumir que tem os ciúmes. Isso pra mim mesmo. Eu olho meu ciúme se manifestando aqui, mas, puxa, dá vergonha falar que tem ciúmes. Sei lá, eu não aprendi a lidar com isso. É feio, parece que eu sou menos, né, que eu sinto ciúmes. Ainda mais agora que eu tô no caminho espiritual. Ainda mais agora que eu tô no caminho espiritual. Eu não sinto isso, Não né? sinto mais essas coisas, né, tão mundanas, né? E é isso, é um perigo, né? Porque se eu realmente não tô nesse lugar, isso daí vai me colocar uma máscara de que eu sou perfeito e aí eu não posso sentir aquilo que eu tô sentindo. E aí eu começo a querer colocar a culpa no outro, porque imagina que eu que vou sentir isso daí e tal. Cara, isso é uma maldade, isso é porque aí eu começo a acusar o outro e outra. Quando eu me perco no outro, na situação, e não tenho autorresponsabilidade, não tem como eu me curar. Porque eu só vou me curar se eu tiver autorresponsabilidade. Então, isso tem muito a ver com encarar as próprias batalhas internas, né? Então, eu senti ciúmes, a primeira coisa que eu preciso fazer, para mim mesmo aqui, é assumir isso. Eu não preciso escrever no Facebook lá que tô com ciúmes, não é para os outros, é para mim. Para mim mesmo, cara, é verdade, eu tô com ciúmes, ele tá aqui, sabe? Ele tá aqui. É olhar aquele contra quem você tá brigando. Exato, de frente, né? É a primeira coisa que o guerreiro precisa para... entrei na guerra, beleza, a guerra ela tá aqui. Mas eu não vou brigar com os ciúmes no sentido de não aceitar ele. Então a aceitação, olha que interessante, que a aceitação é largar as armas, é parar de ir contra. A aceitação é fica no seu lugar, meu, e sente. Essa é a primeira força guerreira, é a força da aceitação, que tem a ver com o feminino. Olha que interessante. Não tem a ver com aquela força masculina, não, tem a ver com o meu fica. Fica e sente. Esse sentir tem a ver com o feminino também. Fica aí, sente os ciúmes. Aí o ciúmes, ele vai querer dizer algo pra mim. Por que eu tô com ciúmes? Porque muito provavelmente uma dor por trás dele foi tocada. Por que ele se manifestou? Porque o ciúmes, conforme a gente vai estudando essa guerra interior, ele tá me protegendo da dor. Então ele vem para me distrair. Para eu não sentir a dor. Mas eu já tô entendendo que isso não adianta nada. Eu quero chegar na dor e colocar presença nela. Entender isso, para curar ela. Então, quando o ciúme se manifesta, a primeira coisa, fica com ele, meu. Fica com os seus ciúmes. E vai ser difícil, porque vai ser igual um fogo queimando e querendo brigar, querendo reagir. Fica, né? Guerreiro, fica. Então, a gente começa a disciplinar o autocontrole, a disciplinar as nossas escolhas. É por isso que a meditação é tão importante. Fica no seu lugar. E aí você vai sentindo aquilo e não reage. E aí, se a gente vai ficando, isso vai levando a gente para o que tem por trás disso. Que muito provavelmente é uma dor, é uma insuficiência, é um buraco que eu tenho. Porque se eu não tivesse esse buraco, não teria para que eu ter ciúmes. Se o ciúmes está se manifestando, é matemático. Eu tenho um buraco por trás. Tem um medo no mínimo. Eu tenho um medo, no mínimo, aí, uma insegurança. Porque senão o ciúmes não vinha. Se eu tenho ciúmes é porque eu tô inseguro. Sim. E tá tudo bem também, relaxa. Né? E aí vai indo para dentro, vai indo para esses núcleos de dores. E emana presença nesses lugares, que é ficar ali sem se mexer, sem abrir os olhos, como um treino de concentração, né? Fica ali, sente. Então, essa própria presença que a gente leva nesse lugar é o guerreiro levando consciência para esse lugar onde ele emana luz. É como Arjuna levando Krishna, né, que é a consciência, porque eu sinto que é assim, é a consciência superior que purifica. Mas quem leva a consciência superior é o veículo. E o veículo é o guerreiro, somos nós. Então, através do observador, nós vamos levando consciência. É o observador que vai parando de fugir e vai ficando. Fica com ciúmes, depois fica com a dor. E quando a gente fica, a gente leva consciência. E essa consciência, que é a própria manifestação do divino, é que vai fazendo a cura, né? Acende uma luz ali, A cura né? é Deus é quem dá, né? A gente faz a nossa parte, que é ficar, meu. Fica aí, sustenta e emana a presença, E aí a gente vai limpando o filtro, né? Vai limpando o veículo, perfeito. né? E a gente, ou seja, vai virando
vai dando passagem Exatamente. a isso, ao amor, em vez de dar uma passagem ao medo, né? A Exatamente. diferença é essa. O caminho do guerreiro, eu sinto que tem muito a ver com essa firmeza de sustentar sem brigar. É como sustentar o fogo sem se queimar. Aham. Sustenta as emoções sem se perder. Tem a ver com maturidade emocional. Uhum. É lidar com essas situações sem se perder. E é muito interessante porque nos Yoga Sutras, o Patanjali diz, né, que a violência ela se recua diante do amor, diante da não violência. É o que você está dizendo. Se você está ali inteiro na não violência, inteiro na presença, inteiro em quem a gente é de verdade, nem precisaria brigar, né? Nem precisaria gerar violência. Exatamente, exatamente. E entender também que isso não significa, pelo menos no meu modo de ver, né? A não violência não significa não se colocar. Sim. Entende? Porque muitas vezes a gente precisa dizer não, Sim. a gente precisa dar bastas, a gente precisa se colocar. Claro. Mas essa colocação, quando ela vem de uma ação consciente, ela é o amor também. Sim. E ela é não violenta. Ela é não violenta, porque ela vai fazer bem para o outro também. Sim. Ela vai fazer bem para você, para o outro. Ela vai sustentar o amor. O amor, ele tem os dois lados. O lado de eu não vou fazer nada e eu vou me colocar agora. Agora, o que é certo, o que é errado é o que você falou, né, ali do Osho, é a ação consciente. Uhum. Ação consciente. Então, o caminho do guerreiro é esse Karma Yoga também, buscar essa ação consciente. Claro. É interessante isso. Isso, ou seja, uma das coisas que eu sinto que eu tô fazendo, que nós estamos fazendo no movimento Ahimsa, que o Prem Baba está fazendo, que você está fazendo, é quebrar paradigmas também. Paradigma de eu preciso me colocar com violência, se eu não levo desaforo para casa, né? Se eu der a face esquerda, eu vou ficar com as duas batidas, né? Ou seja, todos, na verdade, assim, eu digo, nós estamos fazendo, mas eu estou fazendo primeiro em mim, na verdade, quebrar esses paradigmas, né? De reatividade, né? Esses paradigmas de medo mesmo, né? De deixar o medo me levar para onde ele acha que ele pode controlar, que ele pode evitar coisas, né? E um dos paradigmas que eu achei interessante, que na prática ontem eu percebi, né? Eu queria colocar para ver se, não sei se você tem algum insight sobre isso, mas em determinados momentos eu me vi como se eu estivesse me preparando para a guerra, inclusive, né, colocando armaduras, espadas e tal. E no momento em que alguma uma parte da prática parece que integralizou, eu senti que não precisava mais dessas armaduras, que eu podia estar nu ali. Relaxar, né? E para, sabe, ir em direção ao meu Dharma, em direção ao meu propósito, nu mesmo, porque eu estava ali íntegro, estava, digamos, canalizando ali o amor, sabe? Então é isso, né? Assim, a gente estando... Assim, esse foi o insight que eu tive, eu queria que você comentasse. A gente estando em contato com quem a gente é de verdade, a gente não precisa de absolutamente nada. Perfeito. Eu acredito que é isso daí mesmo. Isso me lembra um ensinamento do Aikido, né? Que diz assim, que se uma pessoa ataca a outra, isso já significa que ela já está fora do centro, porque é um ser completamente centrado, não ataca ninguém. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? E outra coisa que me traz também é a busca pelo não julgamento. O julgamento, quando a gente julga alguma coisa, a gente já está guerreando. Então, o caminho é se centrar, e desse centramento a gente para de ficar contra. E se a gente está contra as coisas, a gente não tem para que se proteger, não tem para que. Tá cheio de armaduras e tô nu, tô livre aqui, porque eu não tô contra as outras coisas, né? Então, por exemplo, dentro do próprio conceito de ahimsa, que tem também a cultura vegetariana, vegana e tudo mais, que vão buscando um conceito de ahimsa, né? Eu acredito nesse ahimsa, mas eu acho muito delicado também o vegano que julga o carnívoro. Claro. Esse cara já tem guerra aí também. Não tem nada de ahimsa, isso aí não tem nada de ahimsa. Já tem guerra aí também, então olha como é delicado a coisa, né? Eu acredito que o caminho é a acabar com o julgamento, porque se a gente, né, se eu aqui perco o meu centro por causa de alguém, é sinal de que eu preciso olhar para mim que eu não estou tão pacífico assim. Exatamente. Porque a ahimsa tem a ver com estar centrado e relaxado no seu lugar. Exatamente. E as ações conscientes não são para julgar o outro. As ações conscientes são para manifestar o amor e o amor no outro e tal, mas ninguém é melhor que ninguém. Ninguém eu sou superior, o outro é inferior. Isso separa, isso é dual. Isso gera guerra, né? Então, eu
Eu acredito que conforme nós vamos caminhando para esse centramento interno, é um resgate da autoconfiança, que eu acho que tem muito a ver, resgatar a autoconfiança. Conforme eu vou me empoderando, cada vez mais eu vou largando mão das minhas armas que atacam os outros. Eu respeito o outro como ele é, porque o outro é exatamente do jeito que ele é, a vida está exatamente do jeito que está se manifestando. E se eu quero mudar alguma coisa na vida, eu primeiro mudo a mim, que é a grande frase do Gandhi, né? Seja a paz que você queira ver no mundo. Meu amigo, começa com você. Valeu, meu irmão. Obrigadão por ter vindo aí. Muito Tamo junto. obrigado. E, gente, queria deixar isso com vocês. Não tem outro caminho que não seja autoconhecimento. Svadhyaya. E nesse caminho de autoobservação, se você achar algo que não seja amor, não é você. É isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Muita honra estar aqui com vocês também. Muito obrigado por esse delicioso papo aqui. Não, cara, o DGI é irmão do Movimento Arrimo. Com certeza, tamo junto. O caminho aí, do viu? amor, né não? Isso aí. Valeu, meu brother. Valeu. Namastê, gente. Namastê.